Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Driver Calculista e meu nome é Felipe França e se você não está inscrito, já se inscreva agora e ative as notificações para você receber esse e os próximos vídeos. Volta lá nos vídeos anteriores depois, dá uma olhada, verifica todo o conteúdo deste canal, tem muita coisa bacana para você aprender, tá? E também vai lá no Instagram, lá tem muita coisa legal também para ensinar vocês a cada vez mais serem motoristas mais calculistas, serem drivers calculistas, beleza? E hoje, antes de falar como foi a minha sexta-feira, já o início dos 3 dias do final de semana, eu até apaguei aqui, tá? As promoções, apaguei as informações, mas vocês têm no vídeo anterior. Mas hoje vai ser uma didática diferente, uma tática, uma estratégia diferente que eu vou ensinar para vocês, beleza? Então fiquem bem atentos, pois a estratégia de hoje se chama destino definido infinito duplo reverso. Já ouviram falar de destino definido infinito duplo vamos lá, reverso. E aí, vocês já ouviram falar de destino definido infinito duplo reverso? Galera, eu vou explicar todo o contexto do porquê que tem esse nome, eu vou explicar como usar e aonde vocês podem usar que funciona bem, tá? Essa tática, essa estratégia eu uso muito para fazer seguidinhas, promoções de seguidinhas, ou quando eu preciso fazer uma certa quantidade de viagens numa mesma área para me manter no dinâmico, ou para me manter nas promoções, para continuar fazendo as promoções, tá? Ou até mesmo quando está muito dinâmico, eu quero continuar ali naquela área e não quero sair dali, tá bom? E também funciona para distâncias maiores, tá? Porém, eu vou ensinar para vocês para distâncias menores, mas vocês podem aplicar com qualquer tamanho. A diferença é que vai mudar o tamanho das viagens, logo muda também o tempo e também muda as possibilidades dos destinos das viagens, tá bom? Vamos lá. A primeira coisa é o destino infinito, tá? A gente sabe que tem 2 destinos no aplicativo, mas caso você use desta forma, você não gasta os destinos e consegue sempre trabalhar direcionado, sem precisar ficar recusando ou sem precisar ficar cancelando. E isso ajuda a sua taxa de aceitação a aumentar, e isso ajuda a sua taxa de cancelamento não subir. Você não precisa ficar cancelando, pois virão só viagens em que você está direcionado, tá certo? Vamos lá. A primeira coisa é, você colocou um destino, tá? Para ir para qualquer lugar. Vamos supor, você colocou lá um destino. E aí você aceitou uma viagem, né? A viagem do João, por exemplo, tá certo? Quando você aceitar a viagem do João, você já vai lá e exclui o destino, certo? O destino que você tinha colocado. Faz a viagem do João, né? Depois que você iniciar, você faz a viagem do João. Aí você encerra a viagem do João e o destino vai estar lá, certo? Só que como você não está com destino nenhum, o que pode acontecer? Pode tocar uma segunda viagem e essa viagem pode ir para onde você não quer. O que você pode fazer? Tira o destino, certo? Além de tirar do destino, né? Você para as novas solicitações, tá certo? Quando você para as novas solicitações, não virá uma outra viagem. Então você pode fazer a do João e pode finalizar tranquilamente que não virá uma outra viagem, tá certo? E agora vamos para a necessidade. Mas Felipe, e se eu precisar continuar online para não perder a seguidinha? Por exemplo, uma seguidinha você precisa fazer 3 corridas uma atrás da outra e você não pode nem desligar o aplicativo, nem recusar e nem cancelar. Como é que eu faço para não recusar uma viagem para longe, para onde eu não quero ir? Como é que eu faço para não cancelar uma viagem para onde eu não quero ir? E como é que eu faço para não ficar offline e ainda assim continuar na seguidinha? Primeiro, você vai receber a viagem, você coloca o destino, né? Aí você vai receber a viagem do João, e aí beleza. E aí você vai iniciar a viagem do João, vai aparecer o destino dele, tá certo? Tô colocando aqui nessas cores porque é provavelmente a mesma cor do aplicativo, tá? Quando você iniciar a viagem do João, você continua com o destino lá, tá certo? Continua com o destino lá ainda ativado, tá certo? Quando você estiver fazendo a viagem, você, para não receber outra viagem, você vai lá nas configurações de categorias do seu aplicativo. Eu vou tentar colocar algumas imagens aqui para vocês para ilustrar, tá? Você vai na tela de aplicativo, você vai lá nas configurações e aí você vai estar lá as categorias, certo? Vai estar lá, por exemplo, UberX, Uber Comfort, Uber Flash, Uber Eats. E aí você faz o quê? Você desativa, vai estar lá todas as categorias, você desativa e deixa somente o Uber Eats, ou somente o Uber Flash,
ou ambos, tá? A possibilidade de tocar no Flash é muito pequena, mas ainda existe a possibilidade. E a do Uber Eats é menor ainda. E se você estiver com o destino ligado, não vai tocar Uber Eats. Mas Uber Flash existe a possibilidade, tá certo? E aí vão me perguntar, mas Felipe, como é que eu faço na hora que chegar no final? Se eu finalizar a viagem, eu vou perder o destino. Como você já desativou as categorias, deixou só no Uber Eats, ou no Uber Eats e o Flash, na hora que você chegar no destino, antes de encerrar, nunca encerre antes de fazer isso. Quando você for encerrar, antes de encerrar, você tira o destino definido. Você exclui o destino definido, certo? E aí depois vai estar lá. A corrida vai continuar lá, certo? Você já chegou no destino, mas você ainda não encerrou. Você já excluiu o destino. E aí sim você encerra a corrida do João. Tá certo? Percebeu? E aí o que acontece? Na hora que eu finalizei a corrida, eu vou ficar disponível. Fiquei disponível. Se demorar muito, o Uber Eats pode tocar, porque você está disponível. E o Uber Flash também existe a possibilidade. Você faz o quê? Coloca destino de novo. Certo? Coloca o destino de novo. Colocando o destino de novo, aí sim você vai lá nas configurações e ativa as categorias de volta. Porque aí sim você vai receber as corridas, tá certo? E o que você pode fazer? Se você já está mais ou menos aonde você queria, né? Vamos supor que você estava no ponto A e você queria ir para o ponto B e você já está perto do ponto B. Você pode direcionar para o ponto A ou até mesmo para um ponto C, né? Já que se você quiser ir para outro lugar, tá certo? E quando você coloca o destino de novo para outro lugar, você ativa as categorias e você começa a receber corrida novamente, tá? Só que olha o trabalho, você primeiro finalizou uma corrida, e aí depois você coloca o destino de novo, depois você ativa as categorias de novo, tá certo? O que acontece entre uma coisa e outra? Você fica parado. Às vezes você não pode ficar parado, você perde tempo e você também vai perder quilômetros do seu carro. É aí, galera, que vai entrar o destino definido infinito duplo. Duplo. Tá? Vamos supor, eu, Felipe França, aqui de Santana de Parnaíba, eu quero ir todo dia para São Paulo. E aí eu tô lá, aqui em casa, eu quero todo dia lá para São Paulo, tá certo? O que acontece? Nem sempre, na maioria das vezes, não toca uma corrida direta. Então eu preciso ficar parando em vários locais no meio. Eu vou colocar que aqui seja um ponto B, Barueri, né? E aqui eu estou em Santana de Parnaíba e eu quero ir para São Paulo, que é o ponto, vou colocar aqui como ponto SP, tá? Estou em casa, quero ir para, a primeira corrida veio para Barueri a primeira corrida. Estou em Santana de Parnaíba, a primeira corrida veio para Barueri, tá certo? E aí, neste caso, eu não quero colocar outro destino, eu quero manter a mesma direção de destino, tá certo? E aí, como é que eu faço esse destino infinito duplo, tá? Vamos lá, eu vou colocar aqui de novo, tá? Eu vou colocar aqui, ó, destino. E aí, eu recebo a primeira corrida de novo do João. Joãozinho legal. E aí, tem o destino do João. Tá? E aí o meu destino continua aqui, o destino definido, tá certo? O destino definido é a parte que tá azul aqui, é para simbolizar, né, o destino que eu coloquei para ir para São Paulo, tá certo? E aí, o que acontece? Eu mantenho o destino ligado e também mantenho as categorias, UberX, UberComfort, Flash, tudo ligado. E aí o que acontece? Pode vir a segunda corrida, vamos supor a corrida da Maria, né? Eu peguei o João lá em Santana de Parnaíba, no centro, por exemplo, aqui em Santana de Parnaíba, ele queria ir para Barueri. E aí lá em Barueri, a Maria tá lá pedindo a corrida para São Paulo, certo? E aí o que acontece? Vai tocar a segunda corrida, isso acontece, é muito comum no aplicativo, tá? Tocar a segunda corrida. E o destino tá lá, tá certo? Aí o que acontece? Quando eu estiver chegando no destino do João, o João desceu, falou, João, forte abraço, obrigado, um ótimo dia, bom trabalho para ti, Deus abençoe. Você primeiro exclui o destino, tá? Você exclui o destino definido, tá? E aí depois você finaliza a corrida do João. Tá certo? E aí você vai buscar a Maria, tá? Quando você for buscar a Maria, você coloca de novo o destino. Se você quiser continuar indo para o mesmo destino, tá? Você pode até mesmo mudar, mas nesse caso aqui, explicando, se você quer ir para a mesma direção, você coloca o destino de novo. E aí você vai buscar a Maria. E aí começa tudo de novo, porque agora a Maria é a primeira passageira. E aí vai colocar o destino da Maria, vai tocar uma outra viagem, a terceira viagem. Você primeiro exclui o destino definido, depois finaliza a corrida da Maria e depois vai buscar o terceiro passageiro, que por exemplo seria o Pedrinho. E aí por aí vai. E aí você vai repetindo o processo.
E aí agora, qual é a história? O que é o destino definido infinito duplo, né? A gente já ensinou destino definido infinito, já ensinou destino definido infinito duplo, agora vamos para o reverso. O que é reverso? Né? Reverter, voltar, né? Muitos chamam de bumerangue, ping-pong. Né? O que seria isso? Você está no ponto A, você quer ir para o ponto B e depois quer voltar para o A. Isso acontece muito em seguidinha, tá? Isso acontece muito quando você quer se manter numa mesma região. Isso acontece muito quando você quer ir de uma ponta para outra da cidade, por exemplo, e depois voltar, tá? Mas principalmente nas seguidinhas, em promoções onde você quer ficar na mesma região, tá? Ou quando até mesmo você define uma região um pouco maior de trabalho, tá? Mas eu vou colocar aqui, tá? Que eu quero manter nessa região aqui, e eu coloquei um destino curto, tá? 1,5 km, 2, apenas para ficar pegando corridas curtas nessa mesma região. E aí tá lá, você quer ir do ponto A para o ponto B e depois voltar, né? A mesma história de novo. Você coloca o destino e aí vai tocar a corrida do João. Aí vai ter, né, o destino do João. E aí beleza. Aí o que acontece? Quando você iniciar a corrida do João, e aí você está no ponto A, você direcionou para o ponto B, e aí o João você está buscando no A vai para proximidades ali. Você já vai querer voltar, certo? O que você faz nessa hora? Você exclui o destino, tá? E aí você coloca outro destino. Outro destino. Esse outro é o quê? É o ponto A. Ou até mesmo um ponto C, um ponto D, para onde você quiser, tá? Mas o importante é ser um outro destino. O reverso é quando você volta para o destino onde você está colocando, tá? Você também pode colocar um C, um D, fazer um triângulo, fazer um ping-pong, um boomerang, como muita gente chama aí também, tá? E aí, o que acontece? Neste caso aqui do outro destino, você, como hoje já aparece o destino, pelo menos em São Paulo, em várias regiões, você já consegue ver o destino exato, você já consegue tirar o destino definido enquanto você está indo buscar o passageiro. Você está indo buscar o João, você já tirou o destino e você já colocou o destino reverso para voltar, por exemplo. E aí, quando você estiver chegando no destino do João, pode ser que toque a corrida da Maria. Né? A Maria já voltando para o ponto A. Você tira o destino, depois você finaliza a corrida do João. E aí sim, né? Como você já tirou o destino, você tirou o destino antes e depois finalizou a corrida do João, aí sim vai ficar só a Maria, certo? E aí você coloca o destino de novo para onde você quiser ir. Se a Maria está voltando para o A, você coloca para o B. Se você depois está buscando outra pessoa para ir para o B, você coloca de volta para o A. E assim você vai seguindo a vida toda. A principal regra é que o destino definido precisa ser excluído antes de finalizar qualquer viagem. Tá certo? Então é esse o pulo do gato, tá? Pulo do gato do destino definido, infinito, duplo, reverso, tá? Se vocês tiverem dúvida, pessoal, assista de novo, assista devagar, vai anotando, tá? Mas basicamente coloca destino, aceita a viagem, vai buscar a viagem. Se você quiser fazer o reverso, tira o destino, coloca outro destino para outro lugar. Se tocar outra antes de finalizar a primeira, você aceita. Depois você tira o destino. Depois finaliza a viagem que está no carro. Depois você vai buscar o outro passageiro. E quando for buscar o outro, já coloca o destino de novo para outro lugar ou para o mesmo, caso você queira, tá certo? E aí o seu destino continua infinito o dia todo e você pode usar de forma dupla e você também pode usar de forma reversa. Beleza, galera? Beleza? E aproveitando também, o vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu também vou falar da minha sexta-feira, tá? Da minha sexta-feira, tá? Que a sexta-feira hoje eu fiz 38 corridas, tá? Não anotei aqui, mas foram 38 corridas, tá? Foram R$ 802, tá? E 7 centavos de faturamento. Foram R$ 640,07 de corridas, 156 de promoções, tá? Até coloquei aqui, tá? R$ 6 de gorjetas, tá? Foram 13 horas e 18 minutos trabalhadas, então deu R$ 60,30. Foram 227 quilômetros, então deu R$ 3,53 por quilômetro, tá? Foram R$ 124,18 de GNV, tá? Foi bem mais GNV do que os outros dias, né? Na quinta, por exemplo, deu 84, na quarta deu 88, na segunda deu 50, tá? Por que deu todo esse valor aqui, tá? O que acontece?
Na segunda-feira, eu abasteci no domingo muito perto de casa e com pressão muito alta. Então, tinha mais GNV do que normalmente tem. Então, aqui parece que entrou pouco. Na quarta-feira, a rodagem foi 200 quilômetros e aqui na quinta-feira, apesar de ter rodado bem parecido com a sexta, que no caso foi ontem, tá? Hoje eu abasteci muito mais perto de casa. Então, pelo fato de ter abastecido muito mais perto de casa, entrou mais GNV. E além disso, é o posto que tem a pressão alta. Então, isso faz com que entre mais GNV do que o comum, do que o comum, tá certo? Porém, amanhã, dia 30, vai levar bem mais tempo para que eu faça o primeiro abastecimento, ou talvez eu faça somente um abastecimento, e aí esse valor volta a cair novamente. Esse 124,18 representou 15,48%, mesmo entrando bastante, tá? Porém, eu cheguei aqui em casa, o GNV está com 200 bar de pressão ainda, ou seja, rodei quase 30 km e ainda está com mais de 200 bar de pressão. Tá uma pressão muito boa, então provavelmente amanhã eu vou fazer um abastecimento só, tá? Deu um pouco mais de R$ 21 por corrida. E a última informação é que, no geral, o meu combustível subiu de 11,94% para 13%, tá? Vocês vão ver que aqui tem bastante vírgula, tá, pessoal? Bastante casas depois da vírgula, tá? Porém, eu não estou falando mais tantas casas depois da vírgula, apesar de fazer diferença, tá, galera? Eu não estou falando mais para não dificultar tanto para vocês, para facilitar. A informação ainda continua completa, tá certo? Mas só para vocês terem uma noção, tá? Eu coloquei 13%, eu estou falando 13% por quê? Porque 13,00 as duas primeiras casas está dando zero, tá? Porém tem 68, 3, 4 depois das duas casas decimais, tá? E muita gente fala, nossa, mas não faz tanta diferença, é muito pouco, é muito depois da vírgula, né? Em um abastecimento pode ser que não faça tanta diferença. Mas, por exemplo, em R$ 5.000 de faturamento, essas quatro casas depois da vírgula representariam R$ 34,17. Aí muita gente vai falar, nossa, mas não é quase nada em R$ 34,17 em uma semana. R$ 5.000. Se continuar assim, em 4 semanas, já são 132,68. Aliás, 136,68. E ao longo prazo vai mudando. Então isso pode fazer diferença a longo prazo. É por isso que eu sempre mostro muitas casas depois da vírgula, tá bom? Mas fica isso. Já está em 13% e vai cair amanhã e domingo, porque vai entrar mais promoções. Lembrando que já tem 38 corridas feitas. Se eu fizer 42, amanhã já vai entrar R$ 205 da promoção. E ainda tem todas aquelas outras promoções que eu coloquei aqui. Eu apaguei para explicar o destino definido, mas no vídeo de ontem tem a explicação, tá? E amanhã e domingo eu vou colocar de volta aqui. Vou colocar as informações do sábado falando das promoções que eu já fiz. Aliás, que eu vou fazer, tá? E no domingo já vou colocar de novo as informações de quais promoções eu pretendo fazer no domingo. E depois no domingo eu vou postar o resultado do domingo, tá certo? E também vou procurar colocar outras dicas antes de falar o meu resultado final, tá certo? Então espero que tenham gostado. É um vídeo um pouco longo, tá? Porém é bastante completo, tem bastante informação, então assistam devagar, sempre com caneta, papel, bloco de nota, algum aplicativo de celular. Comprem também uma lousa, não é tão caro para vocês anotarem as informações, ou anota num papel com caneta, com lápis para vocês, borracha, mas façam devagar e não tenham preguiça, não procrastinem. Vem para cima, tem que ir para cima dos números. Ah, mas é chato, é difícil, é chato. Os números, galera, são chatos, mas quando você entende que eles precisam ser seus amigos, você vai conseguir trabalhar com eles, certo? E trabalhar com número é a melhor coisa, porque quando você sabe, você consegue medir a sua eficiência e a sua ineficiência você consegue saber aonde você precisa melhorar, tá certo? Então, forte abraço pra vocês e até a próxima e valeu! Tentando agora fazer um negocinho aqui, mas tá difícil, porque é difícil improvisar, é difícil tocar junto. Vem, não desista não. Vem pra pista. Vem ser um driver calculista, meu irmão. Não desista. Vem pra pista. Vem ser um driver calculista, meu irmão. Não desista não, não desista. Vem ser um driver calculista. Tô tentando, uma hora sai. Vem pra pista. Vem ser um driver calculista. Vem pra pista. Vem ser um driver calculista. Mais ou menos isso daí. Tô tirando aqui, que hoje o dia foi cansativo. Bora dormir? Bora descansar, que amanhã é outro dia e bora pra luta. Não desista, persista, insista, invista, vá atrás, não desista. É assim que funciona a cabeça de um driver calculista. Tá?
Quando alguém fala que você não vai conseguir, velho, aí que você tem que ir atrás, aí que você tem que conseguir mesmo. Tá? Aí que você tem que falar, e aí, cara, eu vou conseguir, filho. Agora que você falou que eu não consigo, que eu vou conseguir mesmo. É agora que eu vou pra cima, é agora que eu vou conseguir, vou calar sua boca. Eu vou na tua cara, ó. Não vai ser nem um tapa, vai ser a verdade. Vou mostrar que eu consigo de verdade conseguir. Então, valeu. Forte abraço aí pra vocês.